Imagina que você é um aldeão em 1500 e pouco, numa ilha na América Central, né, no Caribe. E você é um indígena, né? Você é participante daquela aldeia ali, tudo, você vive ali, tá de boas no seu dia a dia, né? Colhendo lá seus frutos e, enfim, cozinhando e fazendo seus rituais que para você são normais, enfim, vivendo a sua vida de aldeão naquele lugar que existe há milhares de anos e que segue várias tradições que hoje várias pessoas podem chamar de tradições primitivas, mas que são tradições indígenas, são tradições daquela realidade, daquele momento e daquele local. E aí do nada chega um maluco diferente de você, um maluco branco, com roupas que inclusive parecem até meio futuristas para você ali, porque estão totalmente fora da sua realidade. Talvez não futuristas, mas talvez meio mágicas até, porque, enfim, tudo naquela figura, naquele cara é diferente do que você já viu. E aí ele começa a te trazer objetos também que você nunca tinha entrado em contato, né? Você nunca tinha visto coisas daquele tipo, né? Que veio de uma outra civilização. E aí esse cara do nada fala pra você que se você não caçar e não fizer comida e não, enfim, não servir esse cara de alguma forma, não satisfazer ali o desejo dele, alguma coisa nesse sentido, ele vai lançar mágicas contra você e contra o seu povo. E aí você fica meio duvidando, né? Pô, não, calma, o cara é diferentão e tal, mas não é pra tanto, né? O cara não... lançar mágica, velho, vai amaldiçoar meu povo, o que esse cara vai fazer, mano? Alguns podem até já acreditar de primeira, né? Porque, pô, a figura do cara é tão diferente que os caras já vão acreditar que isso aí é verdade. Outros vão duvidar. Vamos supor que você faz parte desse cara que vai duvidar ali. Você é um cético. Você fala, não, esse cara não vai fazer nada, não. Mas aí ele chega e diz pra você, ó, pra provar que eu tenho poderes e que eu vou lançar maldições contra o seu povo, contra a sua família, daqui a 2 dias à noite eu vou roubar a lua. A lua vai ser minha. Vocês não vão ver mais a lua. Aí o cara já, porra, aí você já pensa, caralho, porra, se esse maluco fizer isso aí, mano, aí vamos ver então, né, se o cara é o bichão mesmo e tal. E aí passa os 2 dias e basicamente o que você assiste é a lua desaparecendo no céu, de uma forma que você nunca tinha visto. E no exato momento que o cara falou pra você que aquilo ia acontecer. E ele tá ali fazendo uns movimentos com a mão, como se ele estivesse fazendo aquela magia mesmo, né? Como se ele estivesse roubando a lua. O que você vai fazer? Você não entende como é que aquilo tá acontecendo. Você vai acreditar no cara, né, mano? É assim que funciona as mágicas, os truques de ilusionismo, né? Enfim, todas as coisas que a gente pode chamar de várias coisas, de vários nomes diferentes, né? Pseudociências, charlatanismo, ou mágica mesmo, entretenimento. Isso vai de acordo com a abordagem e de acordo com a forma que aquilo é apresentado. Mas nesse caso aí, você fica completamente bolado, porque o cara fez o negócio e você não consegue explicar como aquilo aconteceu. Então você só tem uma conclusão: o cara é realmente um bruxo, o cara é realmente poderoso, o cara é realmente um feiticeiro. E aí você faz tudo o que ele quer, porque você fica com medo dele lançar uma maldição contra o seu povo, contra a sua família. E é isso, você aceita. Bom, isso que eu acabei de contar, na verdade é uma história real. A gente está falando de uma das últimas visitas do Cristóvão Colombo na América Central, né, mais especificamente na Jamaica, em 1504, onde ele ali era a 4ª visita dele já e a última dele nas Américas, né? Então o cara já estava todo soltinho, né, digamos assim. Ele já estava já sabia como lidar com os povos indígenas de diferentes áreas ali da América Central, né? Enfim. E ele fez isso, né? Ele se utilizou de um conhecimento científico que ele tinha, que era a previsão do próximo eclipse lunar, que já existia, né, naquela época, já existia essa previsão, esse estudo, né, dos eclipses e tudo na Europa. E ele se aproveitou que ele tinha acesso a essa previsão científica do acontecimento do eclipse para gerar essa comoção, esse medo ali entre os povos indígenas que não tinham aquele conhecimento naquele momento ali, né? O que levou os povos indígenas a acreditar nele e achar que ele realmente era um feiticeiro super poderoso, e é isso. Bom, por que eu tô falando disso? Por que eu tô trazendo isso aqui do nada?
Basicamente eu tô começando aqui nesse vídeo uma jornada que eu vou querer compartilhar com vocês, né? Eu tava durante muito tempo aqui tentando entender o que eu poderia postar aqui no canal, né? Eu não tô muito afim de ficar trazendo muitas curiosidades sobre Nova York, sobre, enfim, sobre a vida de imigrante. Tem tanto vídeo, tem tanto criador de conteúdo que faz isso. E eu posso fazer, né, mostrar um pouco dessa vista, né, enquanto a gente vai caminhando aqui, enquanto eu compartilho algum dos meus pensamentos e algumas coisas com quem estiver interessado, com quem me seguir. Mesmo que não seja quase ninguém, mesmo que ainda seja só a minha família, os meus amigos e algumas poucas pessoas que estão aqui me seguindo. Ou, quem sabe, algumas novas pessoas que estão interessadas nesse assunto. Basicamente o que eu estou começando aqui é uma série de vídeos onde eu vou reagir, entre aspas, a um livro que eu estou lendo, né? Então, nesse caso, eu estou lendo o livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que é um livro, digamos assim, um livro bem básico para quem é entusiasta de ciência, né? Para quem gosta de ciência, não necessariamente seja cientista, né, e tudo, mas que gosta do assunto, né, sobre ciência, sobre filosofia também, por que não? E, enfim, é um livro que muita gente já leu, e eu nunca tinha lido, mas eu sempre tive a vontade de ler esse livro, porque eu sou muito fã do Carl Sagan. Eu conheço a obra do Carl Sagan em outros formatos, né? Para quem não sabe, o Carl Sagan é o idealizador da série Cosmos, né, que fala sobre a cosmologia, né, sobre o universo, e que depois teve uma releitura feita pelo Neil deGrasse Tyson, que inclusive era um aluno do Carl Sagan, né, e ele, enfim, refez a série ali de uma forma mais tecnológica recentemente, com umas imagens bem legais e tudo. E tem outras séries de vídeos aí do Carl Sagan falando sobre diversos assuntos, sobre conceitos científicos super complexos de uma forma onde qualquer pessoa comum pode pelo menos tentar entender, né? Por isso que ele era conhecido como um divulgador científico. É esse o papel do divulgador científico, é traduzir, explicar a ciência para os leigos, né? Talvez, eu não sei se essa é uma definição totalmente correta, mas é assim que eu entendo um divulgador científico. E eu sou, digamos assim, uma pessoa leiga. Eu sou um entusiasta de ciência, sempre gostei, né? Eu até posso em outro vídeo explicar um pouco dessa minha história, da minha relação com a ciência, até com conteúdos e livros de ciência e coisas que eu sigo sobre o assunto. Mas até para não ficar abrindo parênteses demais nesse vídeo, a gente pode contar isso em um outro momento. Mas nesse vídeo, especificamente, eu vou trazer a minha opinião crítica, a minha análise, digamos assim, o meu react, né, pra gente usar em termos bem youtubers do momento, né? Como se eu estivesse reagindo ao livro enquanto eu tô lendo, né? Então eu li os 3 primeiros capítulos, e esse primeiro vídeo aqui, talvez esse livro tenha uma série aí de uns 5 vídeos, 4 ou 5 vídeos talvez, onde eu vou, conforme eu for lendo o livro, eu vou trazendo um vídeo onde eu conto um pouquinho sobre o que eu li, as minhas percepções e análise crítica e opiniões e vivência pessoal também, né? Eu vou pegar o que eu li e contrapor com algumas coisas da minha realidade, com algumas coisas que eu mesmo já tinha pensado e filosofado antes, e enfim, né? Trazer esse cruzamento de informações, né? Do que o Carl Sagan disse no livro com a minha vivência e com a minha interpretação. É claro que eu não sou nenhum cientista, eu não sou nenhum especialista, então eu estou sujeito a muitos erros aqui também, né? Pode ser que em alguns momentos eu tenha interpretado alguma coisa errada no livro, e se alguém estiver assistindo esse vídeo e for um leitor, né, um especialista, aí, alguém que conhece bem o trabalho do Carl Sagan, que conhece bem esse livro e quiser contribuir, né, com outras visões, ou até mesmo com apontando coisas que talvez, possivelmente eu tenha interpretado de uma forma errada, a ideia é continuar o debate aí nos comentários e nos próximos vídeos também, né? Eu posso fazer adendos aí nos próximos vídeos, contribuir com os comentários, com o que foi colocado aqui. Mas enfim, a ideia não é pagar de sabichão, não é sei lá, mostrar que eu sou um puta especialista de ciência, porque eu acho que eu sou o contrário disso, né? Eu sou formado em comunicação social e basicamente gosto muito do tema
E sempre quis ler esse livro, e para mim foi uma oportunidade massa, assim, de juntar duas coisas que eu já estava a fim de fazer, né? Trazer algum conteúdo que eu ache que me dá algum prazer de fazer, né? Aqui para esse canal. E, né, e que seja útil de alguma forma, e que eu me sinta útil, e que, enfim, e que justamente junte com essa vontade que eu tava de ler esse livro especificamente. E aí, quem sabe eu não faço isso com outros livros, né? Quem sabe isso aí não vira, sei lá, um tipo de conteúdo aqui dentro do canal. Obviamente eu não tô inventando esse formato, né, de caminhar e falar sobre alguma coisa, principalmente com teor científico, né? Eu não tô inventando nada disso, né? A gente fazer um vlog desse tipo, né? Caminhando, mostrando a vista de uma cidade em um outro país, enquanto filosofa e traz conteúdo de livro e etc. Para quem sabe, para quem conhece, existem outros criadores de conteúdo que já fazem isso, inclusive que me inspiraram a fazer praticamente a mesma coisa. E um deles é o Baka Gaijin, né? Que é um brasileiro que mora lá no Japão, e ele faz uma coisa parecida com isso. Até onde eu saiba, ele não fez ainda dessa forma que eu estou me propondo a fazer, que é falar do livro enquanto está lendo o livro, né? Ele traz ali várias percepções dele, misturada com vários livros e várias obras que ele já leu e tudo, e traz muitas reflexões bem legais e tudo. E o que eu vou fazer aqui é diferente. O que eu vou fazer é um pouco diferente, né, digamos assim. É basicamente um clube do livro, né? Então até convido as pessoas aí que quiserem ler o livro enquanto eu tô lendo, pra gente ir debatendo junto também. Também pode ser uma forma de fazer isso aqui acontecer. E outra curiosidade também é que aqui na cidade de Nova York é a cidade do Carl Sagan, né, que é o personagem, né, o autor dessa obra, né? Então, enfim, o Carl Sagan nasceu no Brooklyn, nasceu em Nova York. A gente está falando de um livro, né, que é Um Mundo Assombrado pelos Demônios, que foi lançado em 1995 e que ele é muito atual, né, que ele trata muito sobre pseudociência, sobre negacionismo, sobre muita coisa que a gente vai ver hoje, assuntos que para muitas pessoas aí podem ser meio espinhosos, né, por acreditar em coisas que enfim, são questionáveis, né? Mas, enfim, se você quiser seguir, vamos seguindo. Eu tô aqui também cabeça aberta para ouvir várias opiniões diferentes, tá bom? Então, vamos nessa. Beleza, eu também vou mostrar outras coisas, vou continuar mostrando a minha vida aqui em outros vídeos e tudo, mas eu quero começar essa série destrinchando o livro do Carl Sagan, e eu quero ir até o final, e eu espero que quem estiver aqui goste, né? Enfim... É claro, também, só mais uma coisa aqui, mais um último disclaimer aqui. A minha opinião sobre o livro, né, o que eu vou trazer aqui vídeo a vídeo, não é a mesma coisa que você pegar e ler o livro, né? Ou escutar o livro, se você for ouvir num audiobook, enfim, independente de como você consumir a obra do Carl Sagan. Não é a mesma coisa, óbvio. Aqui eu tô trazendo a minha interpretação, eu tô colocando o meu filtro e passando para vocês. Então, quem nunca teve contato com o livro, vai ser um ótimo primeiro contato, através da minha opinião e tudo, e já vai trazer algumas questões, alguns questionamentos para você aí e tudo mais, mas lembre-se sempre que não é a mesma coisa do que ler o livro. De repente você vai ver todos os vídeos aqui, e isso é que vai te instigar depois chegar lá e ler o livro do Carl Sagan, né? Mas enfim, bora lá. Então agora eu vou começar a falar um pouco sobre o que eu li e percebi dos 3 primeiros capítulos do Mundo Assombrado por Demônios, de Carl Sagan. Bom, eu comecei aqui essa história toda contando essa historinha, né, essa passagem do Cristóvão Colombo na Jamaica, né, fazendo aquele truque com os indígenas, né, fingindo que roubou a lua, né. Na verdade ele estava fazendo só uma previsão científica do eclipse e se aproveitou daquilo para enganar a galera. Não é por aí que começa o livro, né? Na verdade, essa passagem é só uma citação muito rápida do Carl Sagan nesses primeiros capítulos, né? Ele basicamente só usa esse exemplo junto com vários outros exemplos, e eu acabei destrinchando ele um pouco mais aqui porque eu achei interessante desdobrar ele e começar dessa forma. Mas, na verdade, ele começa o livro falando de uma experiência que ele teve no avião, onde ele estava com um passageiro ali do lado dele, né? E trocando uma ideia,
esse passageiro reconheceu ele, né? Porque o Carl Sagan já era conhecido como um divulgador científico, né? Já era, enfim, já era uma figura conhecida. E esse cara ficou feliz, de certa forma, de estar sentado do lado do Carl Sagan e começou a trocar uma ideia com ele. Só que, na verdade, esse cara era um entusiasta de pseudociências. Era um cara que acreditava em teorias da conspiração, que acreditava em coisas igual a gente, sei lá, vê no History Channel, por exemplo, né, alienígenas do passado lá, né? Explicações bem fantasiosas e fantásticas sobre coisas que, né, fazem parte aí da história, mas que não são a explicação correta, né, digamos assim, né? O cara acreditava em várias dessas teorias da conspiração, em vários revisionismos históricos, negacionismos científicos e tudo isso. E olha que a gente está falando aqui de um livro que foi lançado em 1995 e todos esses termos nem estavam tão em voga como eles estão hoje em dia, né? Porque hoje em dia todo mundo conhece o termo negacionismo científico, revisionismo histórico, até por conta da polarização política que a gente vive, por conta do período da pandemia do Covid-19, tudo que aconteceu e né, toda a treta política que isso envolveu, né? Então esses são termos que hoje em dia estão bem em voga, mas na verdade só mostra o tanto que o Carl Sagan, por uma previsão científica também, né, só que antropológica nesse caso, conseguiu prever o que ia acontecer agora, né, em 2020 até 2024, né? Então são coisas que ele basicamente já espera que vai acontecer no futuro quando ele está lendo essas passagens, né? Quando ele está trazendo esses diversos exemplos diferentes de pseudociências e de esoterismo e de tudo que as pessoas adoram acreditar. Então esse cara estava conversando com ele lá no avião e isso deu ao Carl Sagan esse estalo, né, de poder explorar um pouco mais esse assunto, né, que por que as pessoas são tão atraídas por verdades, entre aspas, fantasiosas, né, por explicações fantasiosas sobre coisas que acontecem, né, sobre a visão de mundo, né. Basicamente, O Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro que ele pega todos esses exemplos e mostra como essa atração pela pseudociência ela existe no ser humano. Ele tenta destrinchar e entender como que isso acontece, né? Mas tudo isso através, lógico, de uma celebração do que é o pensamento crítico, do que é o ceticismo, né? O Carl Sagan é um cético. E não confundir ceticismo com ateísmo, apesar de que o ateísmo obviamente vem do ceticismo, né? Só que o ateísmo é especificamente você negar a existência de Deus, né? E o cético, na verdade, não está muito preocupado com isso. O cético, ele não quer ficar provando que Deus não existe ou qualquer coisa desse tipo. Então, acho que a palavra mais correta e que eu também gosto de me identificar é que eu sou uma pessoa cética e o Carl Sagan era cético, né? O ateísmo talvez seja uma consequência disso, mas não necessariamente você precisa ser cético e ateu. Pode parecer meio contraditório, mas pelo que eu entendi, pela forma que o Carl Sagan vai trazendo as críticas dele e as análises, ele não contrapõe essas duas coisas dessa forma, né? Eu acho que ele acredita sim que as pessoas têm a liberdade de acreditar em Deus, por exemplo, e acreditar e ter um pensamento um pensamento crítico, né? Um pensamento cético. O que vai diferenciar isso por exemplo, a pessoa não acreditar em um Deus das lacunas, que é um Deus que explica tudo, né, que a pessoa não consegue entender. Então, por exemplo, né, essa explicação dessa historinha do Cristóvão Colombo que eu dei no começo, muita gente pode explicar como o cara ser um enviado de Deus e por isso que ele tem aquele poder de prever o eclipse, né? Agora, quem vai através do pensamento crítico, através da ciência, descobre que, na verdade, ele só conseguiu calcular aquilo de uma forma científica. Ele teve acesso a vários dados astronômicos que fizeram com que ele tivesse a capacidade de prever que naquele dia ia acontecer um eclipse. Então, uma pessoa que acredita em Deus, ela pode, ao mesmo tempo, aceitar que a ciência funciona dessa forma, só que ela vai estar sempre um passo
à frente na crença dela com Deus, né? Enfim, eu não quero me perder nessa parte, eu não quero ficar focando tanto sobre a questão da existência de Deus ou não, até porque não é esse o foco do livro, mas é só tentei trazer alguma diferenciação, se é que eu consegui, sobre o que é o ceticismo e o que é o ateísmo, que não necessariamente são coisas iguais. Então o livro explora bastante a paixão das pessoas por fantasias, né, por explicações fantasiosas sobre as coisas, né, esoterismo e tudo, e mostra também como que o viés de confirmação é uma coisa real. Para quem não sabe, viés de confirmação é um termo que se dá para quando você acredita em uma coisa e você só consegue enxergar evidências, entre aspas, né, coisas que corroboram com o seu pensamento. Se você é confrontado, se você vê alguma verdade, alguma evidência de uma coisa que contraria aquilo que você acredita, você simplesmente ignora. E se você vê alguma coisa, por mais fraca que ela seja, onde ela corrobora o que você acredita, você foca nessa coisa. E você junta um monte desses micro-argumentos que são muito fracos para tentar montar um castelinho de areia ali muito frágil para sustentar a sua ideia, que é frágil, né? Então o viés de confirmação ele é mais ou menos um pouco disso, né? Você está apto a enxergar só o que você quer, para confirmar o que você acredita, né? Então o livro ele também explora muito essa questão. E essa questão ela anda lado a lado também com um outro conceito que ele traz no livro, que é o do analfabetismo científico, né? E ele fala muito sobre os Estados Unidos nesse momento, né? Ele fala como o norte-americano ele é em grande maioria um analfabeto científico, né? E ele em grande parte também acredita muito em esoterismo, em explicações pseudocientíficas para muitas coisas, e tem um milhão de seitas nos Estados Unidos também, né? Que enfim, são seitas basicamente baseadas em charlatanismo, né? Então ele traz muito dessa questão do analfabetismo científico no livro dele. E isso é até um dos momentos que ele começa a prever o que vai acontecer nos Estados Unidos um tempo depois, né? E aí ele traz alguns exemplos ali, porque o livro é de 95, e ele fala que naquela época, por exemplo, o filme mais assistido é o Debi Lloyd. Aí essa parte eu vou até trazer um pouco do meu senso crítico para criticar o Carl Sagan nessa parte, né? Que ele traz esse exemplo como se fosse uma forma de estar idiotizando as pessoas, né? O filme mais assistido daquele ano é o Debi Lloyd, né? Então, parece até um pouco com os argumentos que a gente vê hoje sobre, né, as pessoas que criticam o Big Brother e coisas fúteis que tem a ver com entretenimento. Eu acho que são críticas válidas, mas eu não colocaria nesse peso tão grande assim, né? O cara vê como um reflexo da idiotização das pessoas o fato de que o filme Debi Lloyd era o filme mais assistido daquela época. Enfim, talvez eu tenha me sentido meio machucado justamente porque eu gosto muito desse filme, né? Mas, porra, é um filme de entretenimento, caralho. É um filme engraçado pra caramba. Enfim, eu assisti quando era criança. Mas, enfim, deixando esse parêntese de lado, ele traz isso e mostra como os Estados Unidos, depois de um tempo, vai ser um país cada vez mais dominado pela ignorância, pelo analfabetismo científico e por todas essas coisas. E ele tá certo, né? Inclusive, agora eu tô vivendo há um tempo aqui nesse país, eu consigo ver claramente isso, o que não é tão diferente do Brasil, porque o Brasil ele tem muita, digamos assim, muita influência dos Estados Unidos, né? O Brasil ele foi muito influenciado culturalmente pela propaganda americana, né? Seja por Hollywood, seja pelo que for, o Brasil ele vive uma realidade muito parecida com os Estados Unidos, né? Essa realidade ocidental norte-americana. E hoje a gente vê muito do reflexo disso realmente aqui na cidade, né? A gente vê muitas pessoas na rua porque, enfim, piraram por diversos motivos, não tiveram acesso à educação e se viciaram em drogas, e você vê muita gente que só vive realmente naquela vida focada no TikTok e não tem mais nada que preenche a vida daquela pessoa, sabe? Tem muita gente aqui que realmente não estuda, não faz nada e só vive uma vida bem quase que vegetativa, consumindo tudo o que esse país pode
prover culturalmente para essa pessoa, né? E muitas coisas que são bem questionáveis. Então ele estava certo nisso, né? Em como que isso ia acabar desdobrando no futuro, que é o que a gente vê hoje. E então ele explora, né, todas essas coisas, fala sobre o Deus das lacunas, né, que as pessoas querem explicar tudo que elas não conhecem através de Deus, assim, se eu não sei como é que a maçã caiu da árvore é porque foi Deus, e como a gente sabe, pode ter uma explicação científica para isso, né? E aí ele traz justamente também o exemplo depois, né, que veio o Isaac Newton explicando a gravidade, né, a teoria da gravidade da forma dele, né, trazendo a teoria newtoniana, né, que enxerga a gravidade como uma força. E aí depois veio Albert Einstein e mostra que aquela teoria não estava tão certa, né, e traz a teoria da relatividade. E aí, enfim, são conceitos talvez mais difíceis e que nem eu compreenda tanto, mas que mostram como a ciência também ela tem lacunas, ela tem coisas que são explicadas até certo ponto e depois precisa de um outro cálculo, de uma outra coisa para continuar avançando naquilo e continuar explicando. É uma régua sem fim, né? A ciência ela funciona dessa forma. E a ciência, né, o cientista, ele não está necessariamente buscando uma verdade absoluta e poder explicar tudo, mas ele está justamente tentando questionar tudo e tentando entender como que as coisas funcionam e não aceitando explicações simples sobre essas coisas, né? Essas explicações simples seriam essas explicações que ele chama de Deus das lacunas, né? Enfim, ele dá outro exemplo, né, falando também de uma época obscura na Europa, onde a ciência basicamente foi negada, né, na Europa. Ele mostra como no mundo islâmico ali a medicina andou avançando, né, durante muito tempo, e a Europa estagnou e tudo que era relacionado à medicina na Europa durante uma época que ele chama de uma época negra da Europa era tudo baseado em esoterismo e em pseudociência, né? A Europa demorou muito tempo para superar isso e aceitar a medicina, né, como a gente conhece hoje. E claro, essa medicina que ainda está evoluindo e tem muitas descobertas e muitas coisas novas. Mas ele traz isso como exemplo também, né? Até a Europa, naquele momento, passou por essa era obscura onde negava a ciência. E tudo isso, né, quando um país, uma nação, né, um povo, ele está tão envolto de negacionismo e de crenças pseudocientíficas, isso acaba influenciando as pessoas a terem outros, como é que se diz? Outros sintomas, né? Outras coisas que acontecem por conta desse negacionismo. E ele traz isso dessa forma, falando também sobre o excesso de nacionalismo / chauvinismo, né? Que isso também seria uma consequência dessa postura negacionista, né? As pessoas tenderem a acreditar em coisas absurdas, em explicações muito fáceis e negarem a ciência, acabam transformando elas em alienados políticos, né? Então ele não separa as duas coisas, né? Ele mostra como o mundo, a nossa vivência, o nosso dia a dia, ele está o tempo todo sendo permeado por política e por ciência. Então não adianta a gente não querer colocar ciência em tudo, não querer colocar política em tudo, porque quando a gente faz isso, a gente na verdade está só abrindo um espacinho para o negacionismo dentro da nossa vida, né? Então eu acredito nisso, eu acredito sim que a ciência e que a política ela está presente em tudo e a gente não tem que ficar achando isso um saco, né? A gente não tem que estar... Beleza, a gente pode até reclamar de gente que problematiza tudo o tempo todo e que está o tempo todo apontando e não consegue relaxar e que não consegue viver a vida também em paz um pouco e ter um pouquinho de entretenimento. Beleza, eu acho que isso é válido, eu acho que é válido reclamar disso, mas a gente tem que entender que sim, a política está em tudo e a ciência também está em tudo. Então isso também é uma reflexão que ele traz e que fica bem clara nesses 3 primeiros capítulos do livro, né? Ele até traz uma comparação, né, que ele diz que você acreditar em algo que não se baseia na verdade, né, você acreditar em algo que é fantasioso, é a mesma coisa que você ter dinheiro na mão
e não importa a origem desse dinheiro, né? Às vezes você tem um puta dinheiro na mão, mas a origem daquele dinheiro ela é ilícita, e aí, mas o que te importa, né? Você tá sendo feliz, aquilo tá te fazendo bem, então você não quer ir atrás da forma que aquele dinheiro apareceu na sua mão, você só quer aproveitar aquilo. Então ele coloca esse paralelo, né? Você aceitar essas verdades fantasiosas, elas te fazem bem, mas no fundo tem ali uma raiz muito ruim, né, daquilo, né, que é muito prejudicial para você e para o seu futuro, né? Ele traz a ciência como uma forma de você poder mudar o seu futuro, de você prever o seu futuro. E a ciência é exatamente isso, né, velho? Se você parar para pensar, muitos aspectos da ciência é você conseguir prever quando vai ser o próximo eclipse, igual eu falei. É você conseguir prever se eu botar uma força X numa bola e jogar ela para frente, aonde exatamente que ela vai cair. Você consegue prever isso através da ciência, né? Então a ciência ela consegue prever o futuro em muitos aspectos, né? Em muitas formas. Então essa é uma das coisas que ele traz sobre o pensamento crítico e sobre a ciência, né? E ele faz muita crítica às religiões, ao esoterismo, né? Mostrando como isso são escolas de pseudociência muitas vezes protegidas pelo Estado, né? E eu até esses dias vi uma crítica de uma menina que leu esse livro do Carl Sagan, mas ela é cristã e ela se sentiu muito... Na verdade, deu para perceber que ela se sentiu meio ofendida com o livro, né? Enfim, ela pegou muito ar do que o Carl Sagan estava dizendo ali, mas ao mesmo tempo que ele faz essas críticas, ele tenta deixar claro algumas coisas, né? Ele fala que as religiões são escolas de pseudociência protegida pelo Estado, mas ao mesmo tempo ele reconhece que alguns movimentos teológicos melhoraram alguns exageros que existiam assim nas religiões, né? Ele traz o protestantismo como exemplo, a reforma do judaísmo como outro exemplo, né? Que meio que deixou a religião de uma forma mais moderada e aceitou a ciência em vários aspectos, e enfim, né? Ele acaba não tentando botar tanto esse dedo na ferida das religiões e das crenças, né? Especificamente, ele tenta ir mais para um lado esotérico e de Deus das lacunas, né? Das pessoas querendo explicar tudo com esoterismo. Então, enfim, não quero ficar me repetindo aqui também, né? E ele diz também que algumas pseudociências parecem inofensivas, né, e divertidas, como a própria astrologia, mas que elas acabam disseminando exponencialmente comportamentos, né, em uma certa cultura, e quando você vai ver, tem um presidente em um país tomando decisões baseadas em astrologia, você vai ver empresas contratando pessoas baseadas no signo que a pessoa tem, né? Então, assim, coisas, esoterismos e pseudociências que às vezes parecem inofensivas e divertidas também podem ser muito perigosas. Isso me lembrou muito do Jovem Nerd, né, do Alexandre Ottoni, que é outro fã do Carl Sagan, né? Um dos meus contatos com o Carl Sagan foi através do Jovem Nerd, né? Que eu sempre escutei o Nerdcast e tudo. Sou muito fã do Alexandre Ottoni, do Dave, né? E de toda a galera que participa aí do Jovem Nerd, né? Do Nerdcast, etc. E recentemente o Jovem Nerd, ele participou de um episódio ali do Mal Acompanhado, que é um dos podcasts, né? Do grupo Jovem Nerd, digamos assim, onde o pessoal trouxe o mapa astral do Jovem Nerd, mas meio que pra zoar ele, né? Porque ele sempre disse que ele não acredita em astrologia e que ele acha que isso é nocivo pra sociedade, né? Só que o pessoal leva na brincadeira e tal, e foi trazer isso lá pra ele, ler o mapa astral dele. Só que a realidade é que aquele episódio acabou virando um episódio meio desconfortável, porque o Jovem Nerd não tava... Ele não tava... se sentindo confortável com aquilo que estava acontecendo, e ele se sentia nessa necessidade de mostrar o quanto que ele não acredita naquilo, o quanto que aquilo é bobo, o quanto que, por mais que as pessoas vejam aquilo como uma brincadeira, aquilo pode desencadear numa coisa mais séria e tudo, né? E acabou que o episódio teve um teor meio esquisito, assim, meio chato, né? Eu gosto de todo mundo ali, eu gosto do Malfátio, eu gosto do Vidani, eu gosto daquela galera, né? Esqueci o nome da moça que tá lá, Maria Majô, não lembro agora, esqueci, gente, desculpa. Mary Jo, lembrei. Enfim, eu gosto muito dessa galera também. Enfim, mas acabou que aquele episódio só
só deixou isso explícito, né? O quanto que essas coisas que parecem inofensivas, na verdade, acabam sendo bem nocivas, né? Então, sei lá, se você quiser conferir, dá uma escutada nesse episódio. Não tem tanto tempo que ele foi lançado, tá lá no Mal Acompanhado, né? O mapa astral do Jovem Nerd. Bom, como eu disse, o Carl Sagan, ele cita que durante o livro inteiro vai ter muitas críticas a esses excessos teológicos, né? Ele reconhece algumas das reformas das religiões como forma de combater esses excessos teológicos e tudo, mas ele traz a importância do método científico. A coisa que ele mais exalta, né, no livro todo, né, que ele já diz ali nesse começo do livro, que é o que a gente vai ver o tempo todo, é o quanto o método científico é importante. O método científico é até mais importante do que as descobertas que são feitas através do método científico, né? As descobertas da ciência em si. Então, a forma como você faz essas descobertas e faz ela através do método correto, que é o método científico, que é o método de questionar as coisas, de fazer ali... Eu não sei exatamente como funciona, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, mas de trazer ali os pares científicos e trazer um nível de mostragem correto para você tirar uma conclusão, né, e fazer testes suficientes até você poder publicar uma teoria científica, ou uma descoberta científica, né? Tudo isso passa pelo método científico. O método científico é mais ou menos isso. E eu sou meio ruim para explicar exatamente o que é. Mas ele mostra que o método científico ele é muito importante, mais importante do que as próprias descobertas científicas, né? E que o senso crítico é tão importante quanto, né? O que me faz, inclusive, poder criticar o Carl Sagan. E o que faz vocês, inclusive, poderem me criticar, poderem mostrar que eu tive alguma interpretação errada aqui, ou que, sei lá, que a gente possa continuar debatendo, mas é através do senso crítico e com um argumento lógico que a gente vai tentar sempre encontrar a ciência, né, mais próxima da verdade. Bom, enfim, basicamente essa primeira parte do livro ela foca nisso, né, enquanto que essas superstições, esoterismo, pseudociências são mais atrativos e reconfortantes, né, para as pessoas do que a realidade. E muitas vezes a ciência explica esses mistérios de uma forma que não são tão atrativos. Então, voltando no exemplo aí do eclipse, né, do Cristóvão Colombo. Depois de um tempo, vamos imaginar que aquele povo aceitou o Cristóvão Colombo como um guru deles ali, né? E muita gente acabou baseando a vida daquelas pessoas numa servidão ao Cristóvão Colombo. Basicamente, a pessoa construiu todas as bases da vida dela baseadas nessa mentira. E baseada nessa coisa que é tão atrativa e tão reconfortante para ela, né, de certa forma. E quando ela se depara com a ciência e com a explicação real da coisa, ela simplesmente nega. Ela simplesmente vai negar aquilo, porque pode ser que vai desmoronar o mundo dela, né? Pode ser que vai desmoronar tudo o que ela baseou a vida dela em cima, né? Que no caso foi de uma mentira. Então é um tema realmente muito, muito delicado às vezes, né, para algumas pessoas. Mas ele diz também que quando a gente abandona a ciência por ela parecer complicada demais, a gente também abandona o nosso poder de melhorar o nosso futuro, justamente porque a ciência é uma forma da gente mudar o nosso futuro, da gente prever o nosso futuro, né? Agora, o que é mais legal e o que é mais interessante, que é o que a gente vai ver durante o livro todo, né, pelo menos é uma pista que ele já deixa nesses 3 primeiros capítulos, é que toda a área da ciência tem o seu cavaleiro negro, digamos assim, né? Tem os geofísicos, por exemplo, tem os terraplanistas, né? Os terraplanistas são os cavaleiros negros do geofísico, né? Cavaleiro negro, eu tô pegando esse termo, não é exatamente o termo que ele usa lá, né? Eu tô lembrando ali dos Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês lembram, mas, sei lá, tinha o Ceia de Pégaso e em um determinado momento da série ele tinha um inimigo que era uma cópia dele, só que do mal, né? Era tipo um cavaleiro negro. Então, tinha o Seiya, tinha o Shiryu, tinha o Ikki de Fênix, né? Tinha todas as versões do mal deles, que eram os Cavaleiros Negros lá e tal. Então ele diz que toda a área da ciência tem esse opositor, né? Que eu tô chamando de Cavaleiro Negro. Então isso foi um termo usado por mim, tá? Então desculpa se não foi o melhor termo. Então os geofísicos têm os terraplanistas e os profetas de terremotos, né?
Os arqueólogos têm os astronautas antigos, né, que são os alienígenas do passado. A astronomia tem a astrologia. Os físicos têm os gênios dos motores perpétuos, né, que não existem, não tem como você fazer um motor perpétuo, mas tem muita gente que até hoje defende a existência de motores perpétuos. E os biólogos evolutivos têm os literalistas bíblicos, né? Eu achei engraçado que ele usa esse termo, literalistas bíblicos. Ele não usa o termo criacionista, que na minha opinião seria o termo mais correto de usar, né? Mas enfim, esse é um grande exemplo de Deus das lacunas, né? É você negar a teoria da evolução, que é uma teoria amplamente aceita pela comunidade científica, né, e que tem muitas evidências, né, que você negar tudo isso por conta de uma crença bíblica, né, de uma literalidade bíblica, né, criacionista e tudo. Então, isso também é um tipo de pseudociência, né, segundo ele. E claro, o aquecimento global tem um opositor, que é o Ricardo Felício, por exemplo, né? Para quem não conhece, Ricardo Felício é um dos caras aí que é um professor bem questionável da USP, que ele inclusive nem é muito aceito lá pela comunidade científica, pelos outros professores, que justamente há um tempo atrás começou a dizer que o aquecimento global não existe. E hoje em dia ele é um desses caras que está nesse movimento de negacionismo científico que ficou bem politizado e acabou virando um movimento de extrema-direita maluco, baseado em nada, baseado em loucura. E ele é uma das figuras proeminentes disso, né? O Ricardo Felício, o negacionista do aquecimento global. No caso, o aquecimento global tem um opositor, que são as pessoas que negam que o aquecimento global existe, né? Eu estou botando o Ricardo Felício como exemplo, mas obviamente o Carl Sagan não fala sobre o Ricardo Felício, né? Eu só estou lembrando aqui de uma figura que ficou muito famosa na internet. Aqui no Brasil é ótimo, né? Eu estou nos Estados Unidos. Aí no Brasil, enquanto se debatia essa questão do aquecimento global, né? Bom, ele vai citando outros exemplos, né, nessa primeira parte do livro. Tem muita coisa que eu acabei não dizendo aqui, né, como pessoas que acabam enxergando algumas formas na Lua lá e dando significados a elas, né. Ele cita Sidônia de Marte, lá, que é aquela face, né, parece um rosto humano, que são umas rochas, né, uma erosão em Marte que lembra um rosto humano, né, e o quanto a quantidade de pseudociências que foram criadas para explicar isso, né? De civilizações antigas que existiam em Marte, né? Pessoas que enxergam imagens em rochas, né? Aquelas pessoas que veem imagens de santa na janela, Jesus no mármore. Tem muita coisa assim de religião e tem muita coisa também que são só pseudociências que são coisas que são disfarçadas de ciência mesmo, como homeopatia e até a psicanálise. O Carl Sagan fala lá e traz como, em determinadas aplicações, como a psicanálise ela é pseudocientífica e ela não cura a esquizofrenia, por exemplo. E o que cura a esquizofrenia seria uma medicação lá psiquiátrica e tal. Eu também não vou ficar desdobrando demais esses detalhes tão científicos e tão a fundo nesses exemplos, porque talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre tudo isso. Mas o livro basicamente vai contemplar todas essas questões, e nesses 3 primeiros capítulos ele já começa com essa porrada que eu trouxe aqui e que eu espero que vocês tenham absorvido de alguma forma positiva. E se você discorda de alguma interpretação minha, se você tem alguma coisa a acrescentar, por favor, coloca aí nos comentários. Eu faço questão de no próximo vídeo a gente também fazer algum adendo, falar um pouco mais sobre isso, também de responder os comentários. E eu vou pedir para quem assistiu até o final, quem tiver assistido até o final, quem foi um guerreiro aí que ficou aqui ouvindo esses meus devaneios, na hora que for colocar um comentário, coloca um comentário no meio do comentário, coloca descreve algum objeto da cor amarela, né? Então, se você for falar alguma coisa corrigindo alguma interpretação minha sobre o Carl Sagan ou qualquer outra coisa que você for comentar, coloca no final do seu comentário um objeto da cor amarela para eu saber que você viu até o final. Vai ser tipo um código nosso para eu saber quem realmente foi até o final e quem está acompanhando essa parada. E eu vou seguir desse jeito nos próximos vídeos. Bom, é isso.
A gente se vê no próximo vídeo e espero que essa loucura, essa ideia maluca traga alguma coisa legal pra minha vida, pra vida de vocês ou só pro dia de vocês. E é isso. Enfim, até a próxima. Valeu.